E aí, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês vão? Espero que bem também. Aqui estamos nós, não é? Hoje, nosso tema, leste europeu. Leste europeu. O leste europeu, ele é a porção oriental do continente europeu, que é o continente da onde emana a cultura hegemônica aí no nosso mundo de hoje, não é? Por mais que a hegemonia maior cultural hoje seja estadunidense, a hegemonia cultural, linguística, ela vem e artística, né, clássica, ela vem da Europa. O leste europeu ele tem peculiaridades, gente. O leste europeu ele não é tão vendido para nós aqui no Brasil, né? Nós não temos muito acesso comum a filmes, a literatura, a arte e a outros aspectos aí que vêm do leste europeu, o que não quer dizer que ele seja menos importante, né, do que a parte ocidental europeia, né, a parte que abrange aí países que nós ouvimos falar todos os dias, como Alemanha, França, Inglaterra, Espanha e por aí vai afora. O leste europeu, gente, ele tem uma peculiaridade que é a seguinte: ele se transformou muito nas últimas décadas do século XX, né? No pós-Segunda Guerra nós temos aí a Guerra Fria e nós temos a criação de um mundo bipolar, um mundo com dois polos, um bloco socialista, um bloco capitalista. Esse bloco socialista ele vai abranger os países que hoje são tidos como países do leste europeu. A antiga União Soviética ela vai arrebanhar esses países para dentro de seu território, criando aí um vasto território chamado a antiga União Soviética, né, que veio a se dissolver aí após a queda do Muro de Berlim e as reformas promovidas aí por Mikhail Gorbachev e a perestroika e a glasnost, né? Esse leste europeu, gente, até fim de 80, começo de 90, ele era, como eu disse para vocês, algo não fragmentado, ele era ali conjunto dentro da chamada Cortina de Ferro, né? Quem deu esse nome de Cortina de Ferro foi Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, que disse que ali, na parte do leste europeu, havia uma cortina de ferro que separava duas Europas. Com o fim da União Soviética, os países do leste europeu vão sair desse alinhamento socialista e vão começar a nascer novas repúblicas, né? Novas democracias aí nesse período. Então nós podemos dizer aqui que a democracia e até a forma de organização política dessas nações, ela é incipiente, ela é nova, né? Não é algo aí que a gente vai ver que vem se formando. É claro que são nações muito antigas, né? Que remontam um passado aí que vem desde a era clássica, mas essa nova configuração dessas nações, desses países, eles são novos, elas são novas. E o que a gente tem que pensar que é importantíssimo e muito interessante é que dentro desses territórios nós temos muitas disputas, né? Existem territórios que são países com mais de uma nação, né? Vocês se lembram quando nós discutimos aí o conceito de país e de nação? Uma nação não necessariamente ela tem que ter um território, né? Mas ela tem que ser o conjunto de pessoas com uma mesma cultura, com os mesmos costumes. E aí nós vamos ter aí nesse leste europeu, dentro de um território, várias culturas e vários costumes, o que vai gerar um movimento separatista em vários países ali, né? Nós tínhamos antigamente a Tchecoslováquia, que vai se tornar a República Tcheca. Nós temos Sérvia e Montenegro, que vão se separar, vai ficar uma parte Sérvia, outra Montenegro. Nós temos a antiga Iugoslávia, que vai criar a partir dela aí vários novos países que vão surgindo, né? A Macedônia retorna, a Romênia, entre outros países aí que vão retornar
né? Nós temos uma fragmentação territorial e cultural muito ampla dentro dessa parte do globo. Sobre a Hungria, gente, a Hungria que é um país caro para mim, porque é a terra dos meus avós, né? Ela, até o fim da Primeira Guerra Mundial, ela tinha um território que era 2/3 maior do que o território dela hoje, né? No fim da Primeira Guerra Mundial, a Hungria ela sofreu com um tratado chamado Tratado de Trianon. Esse Tratado de Trianon ele separou a Hungria e fragmentou ela com países em volta dela. Tanto que existe uma frase na Hungria que diz que a Hungria é o único país do mundo que faz divisa com ela mesma. Porque existem vilas de cidadãos que se consideram húngaros culturalmente e que vivem em nações ali que fazem divisa com a Hungria. A Hungria tem uma outra peculiaridade, gente, que é a língua. A língua húngara ela é diferente de todas as outras línguas. A raiz linguística dela é algo que vem sendo estudado e ainda não é totalmente compreendido. Ela é uma língua que ela tem uma raiz primitiva, que muitas palavras dela são ditas quase que como expressões, tipo o cavalo é lo, sabe? Existem expressões curtas, que água também é uma expressão curta, eu me lembro, eu só não me lembro a pronúncia dessas palavras, né? A Hungria, a gente tem o maior lago do centro da Europa e o maior conjunto de águas termais também da Europa. E a gente pensa em Caldas Novas, né? Aqui perto da gente, aqui no começo do centro-oeste aqui. A Hungria ela tem uma grande porção de águas termais também. Os húngaros, gente, quando cozinham, utilizam muita páprica picante. A pimenta deles é a páprica. A Hungria ela tem o principal prato dela, que confesso aqui que não sou muito fã, chama-se goulash, né? Depois procurem a receita aí se quiserem fazer. Acho que se for muito bem feito realmente pode ficar gostoso, mas não sei, apesar de ter a matriz húngara, eu não sou muito chegado em goulash, não, nem Hantes. A Hungria, gente, ela se separou da parte soviética e ela veio a se tornar hoje um país que faz parte da União da União Europeia, né? Ela faz parte da União Europeia com algumas ressalvas. A moeda dela, o forint, ela não modificou, continua sendo a mesma moeda, então eles não entraram na zona do euro. O que aconteceu da entrada desse país para a União Europeia foi que houveram menores taxas alfandegárias, né, para poder fazer comércio ali entre as nações que estão na parte ocidental da Europa, ou seja, na parte mais rica da Europa, né? A Hungria, gente, ela tem mais ou menos o território, comparado aqui ao Brasil, o território de Santa Catarina, né? E a população dela se compara à população de São Paulo, aí, 15 milhões de habitantes. Imaginem a densidade demográfica húngara. Você pega todo o território de um estado, tá certo que Santa Catarina não é um estado dos maiores, né, do nosso país. Entretanto, a gente pega a população de uma cidade, que é São Paulo, tudo bem que é uma megalópole, mas uma cidade, e espalha ela pelo território do estado inteiro de Santa Catarina, que é mais ou menos o tamanho do território húngaro. A densidade demográfica é baixa. Há na Hungria um envelhecimento populacional que vem acontecendo aí paulatinamente e que está chegando em um ponto em que os húngaros estão começando a ficar preocupados realmente com o envelhecimento populacional. Eles até realizam aí alguns programas para que possam haver descendentes de húngaros imigrantes que migrem para a Hungria para poder disseminar a cultura, para que essa cultura não acabe. Os húngaros não se chamam de húngaros, né? Eles se chamam de Magyar, né? Eles vêm do Império Magyar, nós diríamos em português. A realidade da Hungria hoje é uma realidade até de determinada ascensão, até
a crise, né? Vamos ver como é que acontece a reação. E uma das economias que vinha crescendo mais dentro desse leste europeu. Vamos falar um pouco sobre a Polônia também, gente. A Polônia, na Segunda Guerra Mundial, ela sofre... sobre a Hungria, para fechar. Capital da Hungria, Budapeste, feita pela união de duas cidades que ficavam entre o rio. Era o lado Buda, o outro Peste, as cidades se uniram e hoje é Budapeste. A Polônia, gente, a capital da Polônia é Varsóvia, né? Varsóvia, gente, foi onde ocorreram uma das mais tristes partes da nossa história mundial, né? O gueto de Varsóvia era um gueto gigantesco. Os guetos eram onde eram confinados os sujeitos judeus, né? e de demais etnias que não agradavam aos alemães e austríacos aí, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Varsóvia foi amplamente destruída, a Polônia mesmo foi toda, né? Foi amplamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial e, como a Hungria e os outros países do leste europeu, foi anexada à cortina de ferro, a parte soviética aí da Europa. Polônia, como os outros países, se separa dessa cortina de ferro, né? Após aí a queda do Muro de Berlim, a Glasnost, a Perestroika, né? Que são a reabertura, a transparência da União Soviética. E a Polônia ingressa também na União Europeia. A Polônia ela é o país que começou a ter maior imigração, né? As pessoas começaram a sair da Polônia para ir para os países tidos como desenvolvidos aí da parte ocidental da Europa. Isso gera uma discussão grande ali dentro da própria União Europeia. A Polônia, gente, ela tem a maior população do leste europeu, né? Aí cerca de 33 milhões de habitantes, e ela é uma nação que vem numa crescente. Assim. Essas aulas que nós conversamos agora, que são parte desse mundo de pandemia, de quarentenas, né, pelo mundo afora, elas são aulas que falam sobre o momento até então. Não se sabe como cada nação vai sair desse momento, né? Mas até aqui a Polônia é um país que vem em determinada ascensão, tem também determinado envelhecimento populacional e é um país que está se alinhando aí também cada vez mais ao capitalismo, as ideias da União Europeia e as ideias de crescimento e desenvolvimento dos países do do Ocidente Europeu. Certo, gente? Então essa foi a nossa aula sobre o leste europeu. Espero ter sido claro e direto nas informações e muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.